As pessoas esquecem que Flamengo e Palmeiras têm dois elencos maravilhosos. Alguns lances de chapéu, de bola no meio das pernas, aconteceram que não no ganha jogo. Só que os dois ao mesmo tempo têm condição e capacidade de marcação muito forte. Mas não jogaram. Um anulou o outro. Os dois tiveram medo de perder. A isso aí, rivalidade é tão Renato. forte. Hoje, Palmeiras e Flamengo são colocados pela mídia, pelo torcedor, por todo mundo no patamar diferenciado. Ninguém queria perder porque tem Libertadores, porque tem sequência, porque tem clássico do Flamengo, clássico do Palmeiras. É isso. Faz o diferente. Já que a vaca foi pro brejo, fala, vou perder hoje, mas vou perder com categoria. Vou meter 8 atacantes. Você fala, pô, esse cara é maluco. É a chance de ganhar. É o que tem feito o Botafogo. É isso. Eu prefiro isso do que isso que a gente viu aí. Uma decepção enorme. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo você vai ver que a imprensa inteira, galera, tá simplesmente, revoltada ali com o nível de jogo apresentado, por Flamengo e Palmeiras nesse jogo aí na última rodada do Brasileirão, um jogo muito abaixo da crítica e muita gente ali realmente decepcionada, Queria mais, queria gols, por mais que fosse empate, mais que fosse um empate com gols, deixou muita gente decepcionada e a imprensa tá repercutindo, esse jogo que foi ali um jogo onde todos estavam com uma expectativa lá em cima e não foi tudo isso, tá? Vou deixar aqui os créditos pra galera do Jogo Aberto e também Placar TV. Link deles estarão aqui na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram sobre Flamengo e Palmeiras. Roda aí, produção! Era um dos jogos mais aguardados da rodada, a rodada dos clássicos. Esse é um clássico nacional e a rivalidade atual mais presente quando se fala em dois times bem estruturados, que ganham os títulos, que têm hoje elenco, grandes treinadores. Só que foi decepcionante, não pelo placar, porque tem muito 0 a 0 que é lá e cá, que é intenso, que tem polêmicas. Esse foi um 0 a 0 que ninguém queria perder, todo mundo pensando, calma, olha a sequência de tabela, olha a Libertadores no meio de semana, muitos interesses em jogo e ninguém queria sair derrotado. Se a gente pensar aqui, para quem joga fora de casa conseguiu um empate, tá bom, então acho que o Flamengo ficou satisfeito com esse empate, porque tá jogando fora de casa, o Palmeiras sempre foi muito competitivo jogando em casa. Essa expectativa que todo mundo falou em relação, e eu também esperava um jogo muito mais vistoso, muito mais disputado, tecnicamente falando também achei que ia ser um jogo muito melhor, mas acho que se respeitaram demais dentro do campo. Já as entrevistas antes do jogo, a Leila já provocando o Landim provocando a Leila, isso já gerou uma expectativa ainda maior para esse jogo, para Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, mas na hora do jogo, no que aconteceu no jogo, uma hora ou outra ali um chute a meia distância, os goleiros também não trabalharam muito. Quando o De La Cruz, por exemplo, entrou no segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouquinho essa dinâmica no meio de campo, mas foi um jogo bem abaixo do que todo mundo esperava. Agora, a gente viu que o Flamengo, ele pensa assim, o Tite já vinha antecipando essa questão de fazer uma dosagem física dos seus atletas, agora vai para altitude na Bolívia, não é o próximo compromisso de Libertadores. O Palmeiras vai jogar com o Del Valle, também tem altitude, não tanta, mas tem também uma altitude considerável. E a gente viu que não tinha aquela intensidade, parecia que chegava na hora cara a cara com o gol, ninguém queria fazer, ninguém estava tão interessado. Eu acho que faltou um pouco mais de personalidade para as duas equipes. Um pouco mais de coragem. A gente está falando aqui dessa expectativa justamente por ser os dois times acho que mais vistosos até esse momento, dois candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, especificamente Campeonato Brasileiro, porque também Libertadores os dois estão disputando e são candidatos pelo elenco que tem. Então, acho que por tudo isso, pelo elenco, pelos treinadores que os dois times têm, que são treinadores vencedores, a galera esperava um jogo mais competitivo, tecnicamente mais vistoso. E não foi assim. Eu acho que os dois times se respeitaram bastante e acabou ficando de bom tamanho 0 a 0. Acabando o programa, a gente não vai conseguir falar de Palmeiras e Flamengo, hein, Dede? Já dá um apanhado geral aí pra Loirão, gente. eu vou confessar que eu não ouvi o que você falou. Por quê? Porque o Sgarbi aqui tá desesperado que ele tem outro sistema tático. Aí ele já tá no tiroteio. 4, 2, 3, 1, 4. Eu falei do Palmeiras e Flamengo, do 0 a 0, se pra você foi decepcionante. Ronaldo deu nó na cabeça Muito do decepcionante. A verdade é essa. A expectativa era gigante para esse confronto.
vindo primeiro através do banco de reserva, por causa do Tite, por causa do Abel e os protagonistas. 2 timaços, 2 elencos. Jogo xoxo, rapaz, para com isso, todo mundo tá reclamando. Foi o que ele tá pior dizendo. jogo do campeonato. Você tem que falar que o jogo é xoxo, Não, mas velho. o Ronaldo, quando Você ele tem que ficar concorda, passando ele briga pano aí, também. não. Eu não Hoje a gente entende, o Ronaldo tá no Jogo mundo. xoxo. Ele tá no mundo dos relatórios. E o que fizeram com cabeça branca, de cusparada no cabeça branca do Tite, isso não se faz, hein? Não se pode dar cusparada no cabeça branca do Tite. Não deve nem um lenço pra ele, nada. Não pode mesmo, não pode. O técnico ficou 6 anos na seleção, 2 Copas e ganhou a Copa América. Não pode fazer isso com ele. Não é porque ele foi um fracasso na seleção que pode fazer isso com ele, com ninguém. Eu tô falando com ninguém. Eu não tô concordando. Não pode fazer isso. Não pode. Isso é absurdo. Agora, Renata, as pessoas esquecem que Flamengo e Palmeiras têm 2 elencos maravilhosos. Alguns lances de chapéu, de bola no meio das pernas, aconteceram no jogo. Só que os 2 ao mesmo tempo têm condição e capacidade de marcação muito forte. Mas não jogaram. Um anulou o outro. Eu falei aqui no começo do programa, eu não vou pipocar. Os 2 tiveram medo de perder. A rivalidade é tão forte. Hoje, Palmeiras e Flamengo são colocados pela mídia, pelo torcedor, por todo mundo no patamar diferenciado. Ninguém queria perder porque tem Libertadores, porque tem sequência, porque tem clássico do Flamengo, clássico do Palmeiras. É isso. Renata, Não, resumo da ópera é o que eu vi hoje. E podem falar que eu não tô certa, não tem problema nenhum. Você que é tá o certo, sentimento que eu Você tá certo, você vai pro atacante. Ele tira zagueiro pro atacante. Palmeiras no final do jogo começou a afogar o Flamengo. Com medo de comentar. Se fosse uma final de Supercopa, seria outro. Se fosse uma final, nunca que De La Cruz e Pedro iam pro banco. É isso aí. Nunca! Mas nunca! É a grande rivalidade no Brasil nos últimos anos. O que a gente espera de um jogo como esse? E o Abel disse assim, a culpa é minha que o Veiga não tá jogando bem, sabe por quê? Ele pensou, sem o Veiga é bem pior, né? Contra o Flamengo tem que colocar o Veiga. Se tivesse então o Felipe é isso. Anderson, beleza. E o Zubeldia era pra se apresentar agora e já tá atrasado. Quer dizer, nota 0 pro Zubeldia. E o Palmeiras continua sendo o papai do Flamengo. Não tem moleza. Pai do Flamengo. O Zubeldia era pra se apresentar às 11, não se apresentou ainda, irmão. E aí, pra ajudar, o técnico do Flamengo tira os 2 melhores jogadores do Brasil, o Pedro e o De La Cruz. E coloca o Carlinhos. Bota no banco, bota o Carlinhos do Nova Iguaçu. E o do Carlinhos que não tem a menor condição de jogar no Flamengo. Não, e o do Palmeiras coloca os 2 mais indolentes em campo no jogo. Aí ficou uma mala. Marcos Rocha e o senhor Gabriel Menino. Segundo tempo. Sim, mas não adianta. O que adianta? Eu tenho um time pra jogar. Eu tenho 2 moleques bons no banco. Ah, mas é novo. Dane-se. Dane-se. Bom jogador, não tem idade. Os técnicos estragaram o jogo. Então vamos nomear? Vamos nomear? Sim, o Abel Ferreira e o Tite. Quem estragou o jogo? Tite e Abel Ferreira. Tite e o Belo do Abel Ferreira. O Belo sou eu. Nós estamos vendo aí os lances do jogo. Não tem melhores momentos. Não tem nada. Não tem. Os melhores momentos. Um dos melhores momentos foi uma cobrança de lateral muito bonita que foi feita lá. Que o cara pelo Marcos Rocha, claro, que ele é um craque. Olha atrás do gol. Que é isso? Viu? Que coisa horrível. Ele acha que em 2024 ele faz a mesma jogada há 20 anos. Ninguém vai saber que ele vai jogar a bola no primeiro pau pra tentar uma casquinha dos Olha, foi muito ruim. Foi muito Foi decepcionante. Palmeiras e Flamengo, mas pode chamar de bode Gregório e Tum-Tum. Seu Tum. Porque foi um jogo desse nível. O quê? Seu Tum. Eu falei. Foi um jogo desse nível. Um jogo horroroso, prejudicado pelos técnicos. Seu Cum. Não, eu falei seu Tum. Exatamente. Você falou falou seu Tum. É verdade. Foi realmente um jogo muito ruim, gente. Muito decepcionante. Agora fala. Eu achei que era C no lugar do T. Eu também fiquei com a mesma impressão. Não falei. Eu fiquei com a mesma impressão. Por que foi tão ruim? Vamos lá. Eu acho que passa pelos 2 técnicos. Passa muito pelos 2 técnicos. Os 2 técnicos estavam com medo de perder o jogo. Sim. Né? O Tite faz esse negócio aí inexplicável de barrar o Pedro e o De La Cruz. Chato, amo. De La Cruz é o melhor jogador do time hoje. Ele coloca o Alan pra jogar e coloca o Carlinhos. O Carlinhos não tem a menor condição de jogar no Flamengo. É que não pode jogar o Gabriel, né? Seria o Gabriel. Seria o Gabriel. Aí ele botou o Carlinhos. O Carlinhos não tem a menor condição. Aí o Flamengo perde o primeiro tempo todo. Palmeiras também. Morrendo de medo do Flamengo. Jogando com 3 zagueiros lá, uma coisa... 2 times cagões, é isso? Cagões. 2 times que jogaram pra não perder. Gustavo Gomes, uma coisa tenebrosa jogando futebol hoje. Tenebrosa. Bruno Henrique deitou em cima dele. Muito Agora, o Bruno Henrique... Não, o Bruno Henrique é diferente. O Bruno Henrique, se ele melhorar o passe... Ontem o Flamengo poderia ter ganho o jogo. 2 vezes que ele tem o Pedro ali sozinho, ele prefere resolver... chutando de qualquer jeito. Agora, ele deu um totó ontem no meio das pernas do Aníbal,
que é o melhor volante do Brasil, ao lado do Sim, porque ele é Eric, muito bom. E deixou o Gomes nesse lance aí, o Gomes ficou falando sozinho, né? O Gomes realmente, depois da contusão aí, cara, olha... O Gomes tá muito bom. Jogador, desde o ano passado, hein? É. Vale lembrar que não é só na contusão, não. Desde o ano passado, Palmeiras e Boca, por exemplo, ele conseguiu ser engolido pelo Poçante e Merentiel. Agora vamos falar sobre esses dois técnicos aí, cara. Dois técnicos tidos como os melhores em atividade no futebol brasileiro. Protagonizaram hoje uma coisa ridícula. Menos ontem. O jogo foi uma porcaria. Foi muito ruim. Pra quem esperava, você falou Palmeiras e Flamengo. Uma porcaria, cara. Jogo horroroso. Todo mundo aqui perdeu 2 horas do dia assistindo a essa coisa medonha, né? Pavorosa que foi esse jogo entre Palmeiras e Flamengo. Muito por culpa dos técnicos. Medrosos. 2 técnicos que foram medrosos ontem. Eu falo aqui que o Tite é o melhor técnico em atividade brasileiro. Começo a repensar. Tá? O Flamengo Dorival não jogava dessa forma, não. E o Palmeiras, cara, precisava ganhar o jogo. Vinha de uma derrota. Não jogou nada. O Palmeiras não está jogando nada. Não tá. O Palmeiras está jogando mal. Os 3 jogos do Palmeiras foram horríveis. Contra o Vitória ganhou, mas jogando mal. Sim. O Everton fez 2 defesas lá no jogo, tal, no primeiro tempo. Contra o Internacional não jogou nada. Contra o Internacional não jogou nada e contra o Flamengo ontem não jogou nada. Vai ser campeão dessa forma? Tricampeão? Vai. Pode ser que sim. Eu acho que não. Não. Eu acho E aí, o que acontece no final? Não tem dado sinais pra isso. Eu acertei o placar, mas errei o jeito do jogo. Achei que ia ser um jogo pra 1-1, 2-2, um jogo legal, bacana, assim, nesse sentido, né? E como o Abel e o Tite são parecidos, né? Quando falaram do Abel na seleção, eu falei... porque aí falavam assim, não, queremos algo diferente na seleção, algo diferente do Tite. Aí falavam no Abel. Eu falei, não, o Abel é a mesma coisa. O Abel, pra mim, é igual. Abel e Tite são iguaizinhos. São técnicos organizados na defesa, o tal da baliza zero, que é uma puta de uma chatice, mas enfim, dá certo, né? Não dá pra discutir, os caras são campeoníssimos, não adianta. Mas assim, na parte ofensiva... Cara, uma pobreza realmente incrível. E eu não admito que um time do Palmeiras seja contra quem for, que ele vai enfrentar, que ele jogue com 3 zagueiros. Não pode. Cara, isso daí é um negócio que não entra... Mas ontem foram 3 zagueiros mesmo. Ontem foram Murilo e Luan. Aí eu insuportável. Quesada, mas você tá falando um negócio, aí depois você vai citar 2002. Mas 2002... Faz 22 anos. 2002 faz 22 E você tinha laterais pontas eu te proíbo de citar 2002 em relação a qualquer time hoje. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, 2 moleques que corriam pra todo mundo. É proibido. Mas assim... Se você tem esses jogadores com essas características, ok. Até porque na saída de jogo, praticamente todos os times ou estão com 3 zagueiros ou chamam o primeiro volante para fazer aquela linha de 3, ok. O São Paulo com o Carpini, ele tá vendo que tá todo ferrado para sair do São Paulo, faz o diferente. Já que a vaca foi pro brejo, fala, vou perder hoje, mas vou perder com categoria. Vou meter 8 atacantes. Você fala, esse cara é maluco. É a chance de ganhar. É o que tem feito o Botafogo. É isso. Eu prefiro isso do que isso que a gente viu aí. Uma decepção enorme. Então tá aí, né, meus amigos? Cara, realmente, né, agora ficou pra trás, né, esse jogo aí, Flamengo e Palmeiras. Até agora o retorno, né, onde as equipes vão jogar novamente, jogo no Maracanã. E agora é virar a chave e pensar na Libertadores. O Flamengo terá um jogo importante contra o time do Bolívar, lá em La Paz, 3.600 metros de altitude. E o Palmeiras vai enfrentar o Independente Del Valle, né? Ambos os times brigando aí pela liderança dos seus grupos, né? Então agora, virada de chave e é pensar logicamente aí na Libertadores da América, beleza? Vou deixar aqui os créditos pra galera aí do Jogo Aberto e também Placar TV. Link deles estarão aqui na descrição desse vídeo. Tamo junto? Se inscreva no canal, ativa aí a notificação no sino e é claro, né? Não saia sem deixar o seu like que ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!